Oi, meninas, então vamos lá. Olha, vem assim, quando vocês forem imprimir, você vai vir assim, tá bom? Vai vir assim, e logo aqui na frente tem explicando como vai ficar a nossa bolsa, tá? Aqui tem todas as medidas corretas e tudo certinho, tá? E aí você vai montar todas essas partes, tá bom? Eu vou montar aqui para vocês verem. Vamos precisar de tesoura, uma tesoura especificamente para isso, e uma fita dessa daqui, para a gente montar. Ó, tirei aqui, tá? Essa folha aqui vem para montagem. Ó, esse aqui é o fundo da bolsa. Eu vou separar ele, tá? E vou reservar a outra parte. Nós vamos cortar, ó, nós vamos cortar em todo este redor aqui, tá? Não precisa deixar margem. Nós vamos deixar margem no tecido. Vamos cortar. Pronto, ó. Tá bom? Cortei aqui as duas partes, ó. E agora tá escrito aqui fundo, bolsa, né? Você vai colocar ele certinho, assim, do jeito que está. Você vai pegar a sua fita, tá? Pega a sua fita, coloca certinho aqui, ó. Ó. Ó, tá vendo? O fundo dessa bolsa, ele tem 47 centímetros e ele tem aqui de largura 15 centímetros. Pronto, nós já temos o fundo da bolsa. Agora, a gente vai montar a bolsa inteira. Aqui, eu já vou cortar a parte da bolsa, tá? Lembrando que não precisa deixar margem de costura aqui, porque a gente vai deixar lá no tecido. Cortei todas as partes, olha só. Olha que as partes, elas são numeradas. Vou contar de acordo como ali tá mostrando. A parte 1 é essa parte bem mais cavada aqui. E aí, tem a parte 2, que todas numeradas. E nós vamos pegar a fita durex pra gente unir todas essas partes. Prestamos bem atenção nessas setinhas aqui. Então, nós temos que colocar essa fita durex bem certinho com essas setas que elas indicam qual é o modo de montagem do nosso molde. Fica a seu critério também colocar mais fita. Aqui eu estou colocando somente um pouco de fita mesmo, que é somente para segurar, tá? Agora, se você é iniciante, você pode colocar mais fitas, tá? Para segurar bem, para esse molde ele não correr o risco de se desgrudar ou mesmo sair da posição na hora que você estiver cortando no tecido. E isso você pode vir perder o corte, tá? Mas eu aqui só estou colocando o necessário mesmo, somente para dar uma segurada. Fica sempre de olho no gabarito que você vai conseguir montar certinho, tá? Eu tô colocando essa fita aqui. Se você quiser, você também pode colocar a fita aqui no meio, tá? Para esse molde ficar mais preso ainda. E o nosso molde ficou assim, olha. Aqui tá o nosso molde, tá? Nós vamos cortar ele 2 vezes, tá? Uma parte para o tecido principal e outra para o forro. Aqui ele tem todas as medidas corretas, tá? 47 centímetros, ali em cima onde vai o zíper, 37 centímetros, e aqui as laterais. Para essa peça, eu vou utilizar o tecido tricoline 100% algodão. E também vou precisar de um zíper comum. Esse zíper tem 40 centímetros, porém eu vou usar 37 centímetros. Vamos precisar também desse mosquetão aqui, para a gente fazer uma coleirinha. E também, se você quiser fazer o acabamento com esse viés para bolso, se você for colocar, tudo bem. Vamos precisar também dessa manta R1 ou R2 ou manta acrílica. Não depende do jeito que você chama aí na sua cidade.
Vamos começar com o nosso tecido. Como sempre, coloca ele estampa com estampa, lado direito com lado direito, porque a gente vai cortar o nosso molde na dobra dele. Aqui está o meu tecido, tá? Eu coloquei estampa com estampa e no meu tecido, aqui está a auréola do tecido, só que a gente vai utilizar o outro lado, tá? Que é a parte da dobra. Eu até mudei aqui de posição para ficar melhor, para vocês verem melhor. E olha só, aqui tá estampa com estampa, tá? Coloquei estampa com estampa e aqui tá a dobra do tecido. Eu vou posicionar meu molde aqui, tá? Pra gente poder colocar os alfinetes para esse molde firmar, para ele não vir correr e a gente conseguir fazer o corte melhor. É aqui, nessa hora, que nós vamos precisar usar a margem de costura. Deixa um dedinho de margem de costura ou até 2, se você quiser. Se você é iniciante e tem dificuldade de colocar os alfinetes, você pode usar esse giz de alfaiate, esse lápis também que ajuda bastante a fazer o contorno e ficar melhor o corte. Com o molde já alfinetado, agora a gente vai cortar. Nessa parte de baixo, que é a parte do fundo, por onde eu vou começar a cortar, você não precisa imitar essa parte arredondada. Você pode fazer reto. Se você é iniciante, corta reto, porque depois na hora de colocar o fundo você não vai ter dor de cabeça, porque certamente essas partes mais arredondadas, elas precisam de mais caprichos, tá? Então deixa 2 dedinhos de margem de costura e corta reto, não precisa tá arredondando essa parte de baixo, tá? Corta reto e deixando, lembrando sempre de deixar os dedinhos de margem. Gente, essa bolsa, ela foi feita para o pet de até 4 quilos, tá? Se você tiver um pet maior, você faça as medidas um pouco maior. O meu pet, ele tem 6,5 kg por aí, e nele não ficou tão legal, ele ficou meio que desconfortável. No final, vocês verão como que ele ficou. Já tô terminando de cortar, vou cortar aqui pela segunda vez, que é a parte do forro, vou posicionar novamente o molde para me cortar, tá? A parte do forro agora. Já terminei de cortar as duas partes, a principal e a do forro, agora eu vou cortar o fundo da bolsa. Vou posicionar meu tecido aqui do mesmo jeito que tá? Eu usei 1 metro de tricoline, deu para fazer essa bolsa tranquilo, tá? Não precisa colocar na dobra do tecido a parte do fundo. Nós vamos precisar de 2 partes dessas, tá? Então, você corta 2 vezes. Como o tecido já tá dobrado aí, é só posicionar ele em cima, colocar os alfinetes e cortar, deixando as margens de costura de 1 ou 2 centímetros. E outra coisa, meninas, já se inscrevam no canal, ativem o sininho, tá? Para vocês receberem notificações quando eu postar vídeo aqui. Já alfinetei, agora é só cortar. Agora, nós vamos cortar uma faixa para a gente fazer a alça da bolsa. Então, a minha alça, eu cortei uma tira de 8 centímetros, tá? O tamanho da alça é você quem vai decidir. Pega uma bolsa que você tem aí na sua casa e faz tira essa medida, tá? Para você ver uma bolsa que fique confortável para você carregar. Aqui eu tô medindo para você, o comprimento é você que vai decidir. A minha faixa, ela vai ter 4 centímetros, então eu preciso cortar 8 centímetros, tá? Eu usei a largura total do meu tecido, tá? Pra gente fazer essa faixa, porque ela é bem grande, a faixa, a alça da bolsa, ela tem que ser grande, porque ela pega a parte da bolsa e também a parte que vai no ombro. Então, aqui eu já cortei, peguei a régua, a fita métrica, para mostrar para vocês que tem 8 centímetros, porque quando eu dobrar, ela vai ficar automaticamente com 4 centímetros, que é o tamanho que eu quero, tá? Ela vai ficar assim, você tem que cortar 2 alças dessa. Agora, nós precisamos de uma faixinha de 40 centímetros para a gente colocar no nosso mosquetão. Você vai pegar o seu mosquetão e você vai tirar a medida dele, tá? Para ver quanto que você vai ter que cortar da sua faixa. Eu vou marcar aqui 40 centímetros, que é o tamanho que eu quero da minha faixinha,
tá? E o meu mosquetão, ele é pequenininho, então ele mede 2 centímetros, tá? Eu vou precisar de uma faixa com 4 centímetros, para depois a gente virar e fazer o acabamento. Então, essa faixa, ela tem 4 por 40. Nós vamos fazer meio que uma guia. Vamos prender essa faixinha com o mosquetão na bolsa, para que na hora que o pet for colocado dentro dessa bolsa, ele não corra o risco de pular e se perder, né? Aí esse mosquetão vai ficar preso na coleirinha do pet. Olha, está aqui o meu mosquetão e aqui tem 2 centímetros, tá? Então, eu vou precisar cortar uma faixinha com 4 centímetros. E você faz aí na sua casa o mesmo que eu estou fazendo. Tira a medida certinha do seu mosquetão e você vai cortar uma faixa que entre ali no seu mosquetão. Eu deixei meio centímetro somente para a margem de costura. Aqui tá minha faixinha, ó. Eu cortei duas, mas na verdade você só vai precisar de uma. Nós vamos dobrar assim e encaixar o nosso mosquetão aqui dentro. Por isso que é você quem decide qual é o tamanho do seu mosquetão, qual é o tamanho que você vai cortar da sua peça, porque tem que caber aqui dentro, tá? Da sua faixinha. Já que estamos aqui, vamos precisar também cortar um acabamento para o zíper, tá? A minha bolsa, ela pede um zíper de 37 centímetros, então eu vou cortar uma faixa também de 37 centímetros. A largura dessa faixa, ela depende do teu zíper, tá? Ela vai depender do teu zíper, mais ou menos uns 5 centímetros, tá? Então, corta uma faixinha com 10 centímetros. Aqui eu cortei já. E para você medir, pega o seu zíper, você vai dobrar assim, e coloca por cima. É somente para fazer esse acabamento e tá bom. Agora a gente vai cortar a manta. Olha só como essa manta ela é fininha. Então eu decidi cortar duas vezes porque eu quero a minha bolsa mais encorpada. Se você quiser mais fininha, você pode cortar só uma vez, mas eu cortei duas vezes, tá? Eu coloquei aqui, dobrei ela, né? A manta. Essa manta ela tem uma leve cola, tá? É tão pouquinha cola que não serve para muita coisa, mas ela ajuda para quem é iniciante, tá? Na hora da costura. Eu coloquei meu molde, eu dobrei ela e eu coloquei meu molde ali na dobra do tecido, porque assim eu já vou cortar a parte inteira. É igual como cortar o tecido, como a gente fez lá atrás. Você vai cortar, colocar o tecido, alfineta e depois você corta. Eu indico que você corte maior essa parte da manta, um pouco maior do que o molde, porque a gente vai passar uma costura nela, né? Todo o molde com tecido, então não pode faltar a manta, tá? Então corta bem maior mesmo. Nessa hora não pode ter miséria, porque é a parte da manta que a manta ela puxa um pouco, tá? E eu cortei duas vezes a manta porque eu quero minha bolsa bem encorpada. Agora, para a gente montar essa parte da bolsa, a gente vai colocar assim o tecido, tá? A gente vai colocar a manta, ajeita certinho, coloca a manta. A parte que cola, nós vamos colocar para baixo, tá? Ó, a parte que cola eu vou colocar para baixo, tá? E depois, a outra parte você pode colocar como você quiser, para cima, para baixo. Só importa a parte da cola ficar com tecido, só se você quiser. Essa minha manta, ela só tem um pouquinho mesmo de cola. Eu tô virando aqui para você ver a parte do tecido. Pronto, virei. E agora eu vou organizar de novo para você ver. Olha, vou colocar meu tecido aqui, porque a gente vai passar uma costura em todo ao redor dessa peça inteira, porque ela aberta, ela fica assim, tá? Vem com teu ferro, vem passando para firmar essa costura, para deixar mais reto, para deixar mais plana, tá? Para essa cola, para derreter a cola e ela colar ali no tecido, porque fica mais fácil de você fazer essa costura. Se você for iniciante, então, vai dar muito bom para você fazer a costura ali, tá? Se você tiver, na sua cidade tiver uma manta que tenha mais cola, se não, você pode alfinetar assim como eu fiz, ó. Sobrou alguns espaços aqui, não tem problema, tá? A gente vai passar uma costura e depois a gente recorta esse excesso de manta.
Eu decidi fazer essa peça na máquina doméstica, porque eu sei que quase todas aqui têm máquina doméstica. Mas, olha, sempre que puder, costura pelo lado do tecido, tá? Porque a manta, ela emperra um pouco ali na sapatilha, é um pouco difícil de costurar. Você vai ter que ter um pouquinho de paciência aí nessa hora, com a sua máquina, com a sua parceira, sua amiga fiel, porque é difícil costurar um pouquinho essa manta. Vai dando mais imprensada, vai dando mais apertadinha, porque a máquina fica devagar nessas horas aí, viu? Esse tipo de trabalho, que é assim, usando manta, é mais indicado fazer na máquina industrial. Dá para fazer na nossa máquina doméstica, né? Mas não é indicado, porém nós faz porque nós é teimosa. Como sempre, a câmera deu uma balançadinha, tá? Mas a gente vai passar uma costura em toda essa volta aí dessa peça, porque a gente vai prender a manta no tecido, para ficar mais fácil da gente fazer a montagem dessa bolsa. Como eu disse, essa peça de bolsa, serve para cachorro até 5 quilos, pet até 5 quilos, tá? O meu tem 6 e pouquinho nele, ele ficou muito pequeno, ficou muito desconfortável. Mas se o seu pet for grande, você pode também fazer adaptações nesse molde. Você pode aumentar o molde, fazer uma caminha maior. Você pode fazer uma almofadinha que eu não fiz. A almofadinha você pode fazer também para deixar o pet mais confortável. É interessante você deixar o pet confortável dentro da bolsa, tá? E por isso você tem que fazer maior. Se você for de um pet assim maior que você vê que não vai caber tanto na bolsa, tá? Ela serve até para pet de 4, 5 quilos no máximo. Aqui eu já terminei de costurar, tô tirando os excessos. É nessa hora que você vem tirando esse excesso de manta que sobrou, tá? Por isso que eu falo para cortar maior, pra gente não. Porque a manta ela dá uma puxada no tecido, tá? Aí você corta bem maior, para depois você vir tirando esses excessos de manta, de tecido que ficou. Gente, eu precisei de 1 metro de tricoline, tá? Eu saí, fui lá na loja de tecido, aí eu comprei 1 metro. 1 metro deu para fazer tranquilo, ainda sobrou alguns retalhos, tá? Para fazer essa bolsa. Então, para esse tamanho de bolsa aqui, do molde, você consegue fazer com 1 metro, tá bom? E pronto. Já costurei, recortei e ficou assim a minha peça, olha. A bolsa, ela ficou assim, ela fica assim. Nessa parte aqui, se você quiser cortar quadrada, você pode cortar. Se você quiser também, você pode fazer aquele mantelacê, assim, tá bom? Fazendo aquelas com a costura mesmo. Mas eu não fiz, deixei assim mesmo, porque eu gosto dela assim. Mas se você quiser, pode fazer. Agora você vai ajeitar essa bolsa bem certinha, tá? Porque a gente vai tentar encontrar o meio dela. Eu ajeitei aqui a minha e vou dar um pique, tá? Pega a tua tesoura e dá um pique, tá? Nessa parte, ó, aqui o pique, pra gente poder colocar o nosso zíper. Peguei aqui meu retalho de zíper, tá? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar uma costura, vamos colocar ele assim. Nós vamos passar uma costura aqui e outra aqui nesse final. Vamos fazer esse acabamento para a gente poder colocar o zíper, para a gente poder prender na nossa bolsa. Terminou de costurar? Corta o excesso que a gente e vira essa peça que nós vamos colocar o zíper aqui. Virando assim, já dá o acabamento nessas pontinhas. Agora a gente vem colocando o nosso zíper aqui por cima, tá? Você com o lado certo. Essa parte do zíper, essa parte que fica pra cima do zíper, você vai passar uma costura, tá? Coloca ele assim e você vai passar uma costura que fica pra fora. Nós vamos passar uma costura aqui, ó. Aqui nessa parte onde eu tô colocando esses alfinetes, tá? Você passa uma costura reta, ó, o lado de fora, esse lado que abre, nós vamos passar a costura aqui, tá? Aí eu mudei aqui o lado que eu vou costurar, porque eu não consigo costurar do outro lado, mas você faça assim, do jeitinho que tá no vídeo que não tem erro.
Meninas, se vocês não são inscritas ainda no canal e tá vendo esse vídeo, aperta no botão se inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho para você receber novas notificações quando eu estar postando vídeo por aqui pelo canal, tá? Deixa aí no comentário qual é o próximo canal. As meninas dos Masterclass, né, que está tendo Masterclass agora aqui na HP, por favor, deixem aqui nos comentários qual o próximo projeto que vocês querem, ou então vão lá no meu WhatsApp, quem tem meu WhatsApp, pode ir lá no WhatsApp, lá no grupo, e falar qual é o projeto que vocês querem que a gente traga aqui. Depois que você fez a costura, agora é só tirar esse excesso do zíper que sobrou. Certo, agora o acabamento do zíper ficou legal. Agora a gente vai colocar o zíper na nossa peça. Lembra daquele pique que a gente fez? Agora a gente vai usar ele. A gente vai pegar a nossa tirinha, a gente vai virar o zíper de cabeça para baixo, tá? Vira ele assim, como eu tô mostrando no vídeo. Vira ele para baixo. Você pode abrir se quiser. Vira ele para baixo assim e você vai colocar o final do zíper naquele pique, tá? No pique que a gente fez, porque é ali que é o meio da nossa peça que a gente marcou. Coloca um alfinete e vai alfinetando todo o zíper nessa parte, porque quando virarmos, já vai fazer a diferença na hora que a gente for colocar o outro lado. Aqui na frente, ficou um espacinho, não tem problema, tá? Você pode deixar esse espacinho aqui. Vai costurando essa parte e vai sentindo com o dedo mesmo ali na sua mão, vai sentindo o dentinho do zíper para você não passar a agulha por cima desse dentinho. Vai tentando seguir aquela linha que a gente já fez ali com aquela costura que a gente prendeu o zíper ali naquela faixa. Pode costurando sem medo. Se você quiser passar mais de uma costura, fica a seu critério. Eu passei mais de uma costura para prender bem esse zíper, para ele não vir soltar depois, olha só. Agora, você também pode até prender do outro lado. Olha só como ficou o acabamento. Aqui ficou assim no final e aqui ficou assim, ó. Agora, a gente vai fazer uma costura nessa lateralzinha aqui que a gente deixou aberta, tá? Como a minha lateral ela é bem redondinha, eu vou fazer mais ou menos até aqui a costura. E depois eu vou vir fechando, terminando de colocar meu zíper nessa parte daqui, ó. Você vai fazer o seguinte, você vai colocar assim, pega o alfinetinho e vai passar uma costura reta. Mas fique atenta na hora da frente, aqui na frente, para pegar bem certinho com a outra parte, tá? É só levantar o zíper que ele já fica bem preso ali na hora de alfinetar, tá? Coloca certinho que você vai conseguir fazer essa costura desse zíper unindo esses dois, tá? Mas toma cuidado para te não costurar aquela parte do acabamento do zíper, tenta separar ela. E nessa hora aqui, não tinha como eu costurar, a não ser por cima da manta, gente. E aí a máquina, ela vai dando umas paradinhas ali, mas não tem nada, a gente vai ajudando, dando uma empurrada, tá? Tenta ter uma paciência nessa hora. E aí eu já fiz essa costura, tá? Eu fiz uma costura até ali, porque eu fiz a ponta arredondadinha. E agora eu vou para a parte do zíper. Como eu falei, separa essa parte aqui, que é a parte do acabamento, para você não costurar, e costura só aqui. Eu tava aqui fazendo as contas para ver quanto é que eu gastei para fazer essa bolsa. 1 metro de tecido tricoline eu gastei R$19,90 na minha cidade. Mais o zíper, que foi R$2, mas a manta acrílica eu não conto porque eu já tinha aqui em casa. Mas praticamente eu gastei uns R$25, né? Tem gente que gosta de contar com a energia, com sei que lá que gasta, né? Mas aí praticamente você gasta R$25 para você fazer uma peça dessa, sendo que você pode vender por R$70. Eu já vi uma bolsa de transporte de pet aqui na minha cidade
por até R$ 140, tá? E aí você faz o seu trabalho aí na sua cidade, tá? Para você conseguir vender. Se você tá aqui, a maioria das minhas alunas que me acompanham entram na Moda Pet porque querem conseguir uma renda extra e querem vender dentro do seu ateliê, tá? E aí eu tô trazendo peças aqui diferentes para vocês fazerem, conseguirem vender aí no seu ateliê. E pronto, eu já passei a costura aqui, já tá tudo ok, tá? Aqui, se você quiser passar uma costura para fazer o acabamento, só que depois nós vamos colocar o forro, então não vai nem aparecer, mas se você quiser já pode passar, tá? Olha só como ficou aqui. Se eu quiser passar mais costura para reforçar mais, até porque vai ser carregado um peso de 4 quilos a 5 quilos nessa bolsa, né? Então, tenta reforçar mais a costura. E agora a parte do forro. A parte do forro, coloca assim, porque nós vamos passar uma costurinha aqui nessa parte, tá? Somente para fechar ela mesmo. Vou costurar até mais ou menos aqui, porque foi onde eu decidi costurar, porque a minha parte ela é bem redonda, essa parte do fundo. E outra coisa, gente, a parte do fundo da bolsa, no molde, eu fiz um pouco maior, tá? Sabe por quê? Porque eu acho que melhor sobrar do que faltar. Então, a parte do fundo da bolsa, ela tá um pouco maior. Na hora de encaixar, você vai falar, poxa, Ellen, mas tá muito grande, o fundo não encaixou. Não encaixou porque foi propositalmente que eu deixei, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês. Tem uma parte que eu mostro para vocês como que eu fiz na hora de colocar o fundo. Que sobrou, eu recortei o excesso. Vamos colocar o forro na bolsa, tá? Aqui, ó, nós vamos pegar essa costura, vamos abrir e vamos colocar essa costura com a costura da bolsa pelo lado certo, tá? Abre essa costura, tá? Tá vendo a costura aqui? Eu vou abrir a bolsa, tá? Pode abrir o zíper dela. Vamos abrir, colocar costura com costura. Pega a tua costura do teu forro, coloca lado direito com lado direito, centraliza essas duas costuras. Olha só, centraliza certinho e coloca o alfinete. Tem que ser certinho para ficar bem legal o acabamento. Coloca o alfinete para prender. E assim você vai prendendo em todo o contorno dessa bolsa, tá bom? Você vai fazendo isso. Eu vou fazer mais uma vez para mostrar para vocês como que eu fiz, tá? Para não haver dúvida. Está aqui o forro e a bolsa, tá? Pega a costura daqui, tá? Abre o teu zíper, porque você não vai conseguir trabalhar com o zíper fechado. Abre, coloca ela assim, centraliza essa costura aqui com a outra costura do forro para poder costurar. Pega a costura e coloca a costura estampa com estampa aqui nessa, ó, centraliza, estampa com estampa. E passa um alfinetinho aí, para segurar, coloca bem certinho mesmo. Pega o alfinete e vai fazendo assim em toda essa volta. Coloca para dentro o forro, porque a gente vai costurar assim, tá? Coloca para dentro e depois vem passando a agulhinha com alfinete em toda essa volta pra gente poder costurar. Aqui eu não tinha colocado certo, por isso que eu tirei, mas olha só, estampa com estampa, tá? Costura com costura, lado certo com lado certo, pra gente poder colocar o alfinetinho aqui, pra gente poder conseguir costurar. Coloca em toda essa borda, em toda a bolsa. Chegou aqui nessa parte do zíper, coloca pra baixo, tá? Tudo pra baixo e a costura, ó, o dentinho pra baixo e a costura pra cima. E vai colocando assim os alfinetinhos, o dentinho para baixo, só a costura, aquelas linhas todas que ficaram, coloca para cima e você vai alfinetando ao redor da bolsa inteira. Chegou naquela parte dali do zíper, ó, pode ir colocando, sem fim, pode ir sem medo, que no zíper, ó, coloca o alfinete, pode ir costurando. Agora a gente vai passar uma costura reta em todo esse redor, tá? Tem que ser reta. Nessa parte, você pode ter um pouco de dificuldade na hora de costurar, até porque
tá mais grosso, né? Mais tecido e a máquina fica um pouco mais devagar. Mas vai dando uma imprensadinha, ajudando a tua máquina. Com fé você consegue. Vai sentindo também o dentinho do zíper com a sua mão e assim você vai conseguindo fazer a costura reta e vai tendo uma noção de onde é que está o zíper, o dentinho, tá? Para essa bolsa eu usei o tricoline, mas se você quiser usar, você pode usar qualquer tecido que seja rígido. Malha não fica legal, então tem que ser um tecido que seja rígido para ela poder ficar em pé, porque a manta ela já deixa ela em pé. Tem uma manta que ela é mais grossinha, você pode usar também. Aqui no vídeo eu tô costurando e quando chegar naquela parte do zíper ali, que é a parte do finalzinho do zíper, vai costurando sem medo. Pode ir costurando sem medo, passando reto, porque você alfinetou, então tá tudo ok. Chegou nessa parte arredondada aqui, eu parei somente para mostrar para vocês, tá? Continua normal. Olha, vai costurando, fazendo o contorno certinho, tá? Não tem segredo nenhum nessa parte. É só ir costurando porque nós estamos colocando forro aqui. Então, vai costurando. Você lembra que você deixou um dedinho ou dois de margem de costura? Pode ir costurando sem medo. Não esquece de tirar todas as agulhinhas que você coloca, até porque é uma bolsa onde vai ficar os pets, né? O gatinho, o cachorrinho, ele vai entrar aí dentro, então ele não pode se furar, tá? Porque a manta, ela esconde a agulhinha lá dentro, então lembra onde tu colocou para te poder tirar depois, tá? Se você quiser passar zigue-zague, você pode passar. Eu não passei até porque essa bolsa tem forro, então não precisa a gente fazer o acabamento, porque o forro ele já vai fazer o acabamento de tudo aquilo, né? A costura vai ficar embutida, então não precisa passar no zigue-zague. Chegamos aqui no finalzinho, tá? Só costurar, dá bastante retrocesso para firmar bem essa parte. Todas as partes da bolsa, se você puder reforçar a costura, você reforça, principalmente nas alças. Corta esse excesso de tecido, esse excesso de zíper que nós não vamos usar. Como eu disse, vai ficar tudo embutido para dentro, tá? E agora a gente pode virar a nossa peça, só que aí a gente vai costurar o fundo da nossa bolsa, né? Eu vou cortar também a manta, né? Que eu não cortei ainda. Aqui tem duas partes, tá? Do fundo. E agora eu vou cortar ali na manta. Eu cortei duas vezes também, tá? Por causa que como eu cortei a parte do principal duas vezes, só que aqui eu não cortei arredondado não. Pode cortar quadrada mesmo, aí você vai passando a costura e depois a gente tira o excesso, tá? Alfinetei tudo, tá? Se você quiser, passa no ferro. Se a sua manta tiver mais cola que a minha, passa no ferro. E na hora de puxar, você puxa bastante o tecido, até porque para ficar bem plano, para ficar bem legal, para ficar bem acolchoado. Eu deixei bastante sobra de tecido nessa parte aqui do fundo da bolsa, tá? Ela é um pouco maior do que minha bolsa, no molde também tá um pouco maior, não precisa se preocupar. Vai puxando essa parte do tecido para ficar mais acolchoado, para ficar mais bonito, mais volumosa, porque é isso que a gente quer, né? Que fique bonitinho. E aí, gente, nessa parte aqui, você vai arredondando como você desejar. É um pouco difícil, mas vai fazendo devagar que vai dar certo. Dá preferência sempre para costurar pelo lado do tecido, porque se você for costurar pelo outro lado, vai enganchar muito na sapatilha da máquina. Depois de costurada, agora a gente vai cortar esse excesso. Se você quiser, fica a seu critério. Você também pode fazer uma mini almofada para colocar nesse fundo separado, tá? Para o pet se sentir mais confortável. Eu não fiz. Se você quiser também, você pode colocar um bolso na lateral, você pode colocar um bolso dentro. Eu também não fiz, tá? Mas você pode fazer usando a sua imaginação. Você pode fazer do jeito que você achar melhor. Para as alças, gente, as alças eu usei o próprio tecido, mas se você tiver aquela fita de nylon, aquela fita de bolsa, né, você pode usar também. Eu não tinha aqui, por isso que eu não usei, mas eu fiz com a alça do próprio tecido. E aqui eu vou fechar a alça, tá?
também vou fechar a parte do meu mosquetão, que é aquela faixinha que vai no mosquetão, já vou fechar aqui também, e já vou fechar a alça. Eu vou fazer somente uma costura reta mesmo nela. Essa aqui é a alça do mosquetão, a faixinha que vai no mosquetão. Vou fazer uma costura retinha aqui mesmo, tá? Se você quiser também, você pode usar fita de nylon. Se você quiser, você não precisa colocar essa faixinha do mosquetão, né? É só uma segurança a mais que a gente gosta de colocar. Gente, eu sempre costuro com a medida de um pezinho de máquina, tá? Tudo que eu vou fazer é com a medida de um pezinho de máquina, é muito mais fácil. E aqui eu tô tentando virar, né, com a tesoura, mas não consegui, peguei uma agulhinha e consegui. Existem várias estratégias que você pode usar para estar revirando essas faixinhas, só que são tantas que a gente nem usa tanto, né? Você sabia que você pode passar também essa faixinha, assim como a alça da bolsa, passar no ferro para ficar melhor. Eu vou passar a minha e eu já volto. Aqui vai a alcinha do meu mosquetão, a gente vai colocar ela aqui dentro, tá vendo como a alça ela tem que caber aqui dentro? A gente vai passar uma costura reta, você pode fazer um quadradinho também. E aqui eu já passei as alças, olha, coloquei a costura para baixo, tá? Sempre coloca, é importante. E aí eu vou passar a costura aqui no meu mosquetão. Se você quiser nessa parte de fazer a costura do mosquetão, você pode fazer um quadradinho, tá? Ou você pode fazer aquele quadradinho com um xizinho dentro, né? Fica a seu critério. Eu passei mesmo somente uma costura, somente para dar uma reforçada. Passa um retrocesso, um vai e vem aí, só para dar aquela reforçada mesmo. E ficou assim, olha. E agora a gente vai colocar o fundo na nossa bolsa, tá? Para que a gente coloque o fundo certinho, nós precisamos pegar o nosso fundo, tá? E a gente vai marcar os 4 cantos dele. Eu vou marcar aqui no fundo da bolsa. Vou marcar um pique aqui, dobra ele no meio, marca um pique, os dois lados, e depois você vem no meio deles também, tá? Marcando o pique. Marca qual é o meio e marca certinho. Você também pode fazer como eu fiz. Já que o pique não funcionou, você pode vir colocando o alfinete para demarcar essa parte. Depois que você marcou o meio, você vai fazer assim também aqui nessa parte. Marca um pique, ou então faz como eu estou fazendo, coloca o alfinete, para a gente poder conseguir ver onde é o meio, para a gente colocar certinho o fundo na bolsa. Vou pegar aqui minha bolsa, e assim, como a minha bolsa já tem essas entradinhas aqui, então não vou marcar. Vou abrir ela assim, para me ver onde é que é o meio, tá? E aí você marca com um pique ou então coloca a agulhinha para demarcar essa parte. Para depois a gente encaixar o nosso fundo aí. Agora você vai pegar, colocar lado certo com lado certo, né? E você vai colocar a agulhinha no meio da agulhinha da bolsa, onde você marcou, ó, tá? Essa lateral aí. Aí você vem com outro alfinete e
coloca ali para prender. E você vai fazendo isso em toda essa volta, tá bom? É nessa parte que eu falei para vocês que eu deixei bem maior lá no molde, tá? Porque eu achava melhor que sobrasse do que faltasse. E aí eu vou mostrar para vocês. Já alfinetei tudo e olha só como sobrou. Tá vendo? O fundo ficou bem maior que a bolsa, mas não tem problema. É nessa hora que você vai pegar a sua tesoura, vai enfiando aqui para dentro, ó. Vai alfinetando até onde der, tá? Vai alfinetando até onde der, ó. Aí você vai pegar a tesoura, alfineta e onde terminou, você vem e corta o excesso que sobrou, tá? Eu deixei assim propositalmente, tá? Porque é melhor que sobre do que faltar. Então, vocês já estão vendo o vídeo como é que faz, tá? Se sobrar, se acontecer, se vocês cortarem maior, menor, tá? Já sabe como fazer. Já alfinetei tudo, olha só como ficou. Agora é só passar uma costura reta em toda essa volta aqui, tá? É nessa hora que não tem pra onde correr, você vai ter que costurar do lado da manta. Vai costurando devagar, se for enganchando, você vai tirando com cuidado para não quebrar a agulha, para não danificar a sua sapatilha, tá bom? Vai costurando com paciência nessa hora. Aqui nessa parte, eu já tô terminando de fazer essa costura, já passei pelo sufoco, deu tudo certo. Se quiser passar mais de uma costura, você pode passar para reforçar bastante, tá? Essa parte, porque é a parte do fundo da bolsa, tá? Onde vai carregar o bichinho. Passa bastante se você achar necessário. E ficou assim a peça, tá? Aí você vai refilando, tirando o que sobrou para essa costura ficar mais limpa possível. Agora é só revirar a nossa peça. Revira a peça e vai dando aquela ajeitada, aquela acolchoada, tá? Para poder a costura se assentar, essas partes aqui da frente, a gente tenta virar aqui, tá? Ajeitando tudo certinho, para deixar a costura bem limpa, para deixar tudo bem perfeito. Aqui vocês percebem que a bolsa ficou bem acolchoada, né? Era assim que eu queria. E olha só como ficou o acabamento do nosso zíper. Se você quiser, pode passar um pés-ponta em toda essa volta. Eu vou passar, mas pelo lado de dentro, tá? Olha só esse outro lado como ficou. Pode passar o pés-ponto se quiser, se você gostar. Eu vou passar pelo lado de dentro, como eu já passei, tá? Passei aqui pelo lado de dentro e agora eu vou passar um pés-ponto mais aqui embaixo para deixar um acabamento mais bonitinho, pra gente segurar esse forro para ele não ficar subindo tanto. Para isso, você deixa uma largura de 5 centímetros, tá? Assim, você vai puxar bem o forro, ajeitar bem isso aqui dentro, pra gente poder passar. Aqui dá pra ver uma leve marcaçãozinha que eu fiz com lápis de giz, somente para vocês verem por onde que eu tô passando a costura, tá? Essa costura, ela tem uma largura de 5 centímetros, tá? A partir dali do zíper, você marca 5 centímetros e aí você vai passando uma costura em toda a bolsa. Quando chegar naquela parte arredondada, eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer. Vai passando a costura, vai ajeitando bem por baixo, tá? Mete sua mão ali por baixo do forro, vai ajeitando bem, puxando bem para passar a costura certinha. Puxa bem para que não embole o forro lá embaixo, tá? Não se preocupa só com a parte de cima não, aqui de fora. Chegamos aqui nessa parte, tá? Vira, levanta o calcador e dá uma viradinha e vai contornando essa borda aqui. Essa borda também tem 5 centímetros, tá? Deixa a largura de 5 centímetros e vai fazendo. Parou ali, levanta o calcador, vira a peça e vai costurando, fazendo todo o contorno dessa volta aí da nossa bolsa, tá? Esse acabamento vai deixar uma gracinha a tua peça.
Nessa parte, pode ir costurando sem medo sua peça, que vai ficar uma gracinha. E olha só, eu terminei de costurar e olha só como ficou, tá? Ficou maravilhosa esse pesponto aqui. E eu fechei só pra você ver melhor o acabamento do zíper, acabamento pro lado de fora, como ficou, tá bom? Agora, a gente vai colocar esse forro aqui de dentro, tá? Pra gente terminar de fazer essa parte de dentro, a gente vai colocar o forro. Para colocar esse forro aqui, você precisa dobrar. Eu achei melhor revirar a peça do avesso. Vira a peça do avesso e começa a costurar, tá? Depois, você vai virar ela de novo. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Vou marcar o meio dela, tá? Marca o meio, pique, dá um pique. Faz assim também, dobra assim. E marca também aqui o meio da peça. A mesma coisa você vai fazer com o forro, tá? Retira o forro para fora e vai marcando, demarcando do mesmo jeito que a gente fez. Demarca para a gente poder colocar as curvinhas juntamente com as outras curvas ali para poder encaixar certinho, tá bom? Depois de tudo alfinetado, você vem passando na máquina. Olha só, a minha peça eu revirei, tá? Tá do lado do avesso, toda a bolsa. Eu desvirei, tá? Coloquei do lado do avesso para me poder facilitar para me passar essa costura aí. Ah, e uma dica: costura as voltas, tá? As partes redondas, costura. Aí você vai deixar um buraco aberto. A gente vamos deixar uma parte sem costurar, porque nós vamos desvirar a peça por esse pedaço, tá? Eu costurando, costurando, e aí, quando eu vi, minha bobina tinha acabado, tá? Eu enchi de novo e voltei a costurar aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês. Aqui eu tô fazendo a voltinha, tá? Faça sempre a voltinha pra depois a gente deixar outro buraco aberto pra gente desvirar a peça. Olha aqui, já costurei, tá? Olha só, deixei esse buraco aberto pra me desvirar a peça. Minha peça, ela tá do lado do avesso, ó. Eu vou pegando de pouquinho, tá? Com maior cuidado, pra gente não machucar a peça. E tenta desvirar por esse buraquinho. Tem que deixar um buraquinho meio grande, até porque nossa peça, ela tá bem acolchoada. Depois de virada, ela fica assim, ó. Aí você pega de novo o forro e olha só, o buraquinho que a gente passou, a gente vai fechar. É só você fazer assim, virar pra dentro e passar uma costura aí. Pronto, resolveu o problema, tá bom? E aí a gente vai fazer e já termina essa parte. Só passa uma costura reta aí mesmo, tá? Para fechar é só puxar ele mesmo que ele já automaticamente já faz o acabamento. E pronto, a gente já vai terminar e já vamos para outra parte, que é a parte da alça. Meninas, eu tentei colocar meu cachorro dentro dessa bolsinha, só que ele é muito chato, ele não quis entrar. E uma dica que eu vou dar pra vocês, eu abri a bolsa, deixei jogada no chão. Deixei lá no chão, sabe? E aí quando eu vi, ele foi entrando devagarzinho, cheirando. E é uma dica boa, né? Quando você quer que o seu cachorro entre, ele não quer, né? Mas aí coloca no chão, deixa ele dar uma cheirada. Quando eu vi, ele já estava dentro da bolsa. Lá no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que ele ficou dentro da bolsa. E nem é por tamanho dele essa bolsa, viu? Essa bolsa só é para pet até 5 quilos. Depois que eu fiz a costura do fundo, fica assim, ó. Tá? E você coloca pra dentro essa parte. Agora a gente vai colocar o nosso mosquetão, que é aquela coleirinha de mosquetão, tá? Aquela guia. Tá vendo essa costura aqui? Você vai colocar ela aqui, tá? Na parte de dentro e passar uma costura, um vai e vem com zigue-zague ou zigue-zague já com uma costura reta mesmo, tá? Aí você tenta colocar ela bem ali naquela costura para não fazer tanta costura pro lado de fora, para ficar bem discreto, passando por cima da outra. Olha só como ficou. Coloquei, tá? Aqui. Ficou assim aqui dentro, ó. E o mosquetão ficou aqui com a guia, tá? Pra colocar no pet. E aí a gente vai colocar a nossa alça agora, tá? Pra alça, eu peguei uma bolsa que eu tenho aqui em casa, olha só. Você vai fazer o seguinte. Você vai medir, olha só. Pega a tua bolsa, coloca assim, ó.
desse mesmo jeito, tá? E você vai colocar o tanto que você quiser. Eu medi essa daqui, deu 120 centímetros, tá? Então, se você quiser cortar desse tamanho, deu 120 centímetros para minha alça, tá? E aí, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai marcar o meio da bolsa, depois a gente vai colocar 6 centímetros para um lado e 6 centímetros para o outro, tá? Aí, a minha bolsa, ela deu, com as costuras que eu fiz, deu 35 centímetros, tá? Aí a gente marca o meio de 35 centímetros, que dá 17,5, tá? Você vai marcando aí você vai marcar, a partir do meio, 6 centímetros para cada lado, tá? E vai ficar 3 risquinhos. 6 centímetros para cá, tá? Vou marcar aqui 6 para cá, aí pro outro lado mais 6 centímetros. 6 centímetros, tá? Aí, onde passar esses 6 centímetros, que eu vou colocar a minha alça. Bom, tá aqui, ó. Vou mostrar mais de perto. Tá vendo aqui? 1, 2, 3 pontinhos, tá vendo? Aí, você vai passar a alça aqui. Pega a tua alça, você vai colocar ela aqui, tá? Olha lá, o risquinho onde você fez, colocar a costura para a parte de baixo. Aqui embaixo, você vai fazer um acabamento de virada assim, ó, vira, e aí você coloca assim, tá? Alfineta certinho. E aí, ela vai ficar retinha aqui, tá? Aí, você vai passar uma costura. E aí, o outro lado, você vem fazendo assim, ó, tá? A mesma coisa, faz o acabamento aqui e deixa certinho lá nos 6 centímetros, tá? Onde eu mostrei para vocês. Vou alfinetar e eu já mostro. Alfinetei, olha só como ficou, tá? Aqui em cima tá a minha marcação. Tá passando o meio dela, olha só, coloquei do outro lado também, tá? Aqui embaixo eu deixei sobrando porque quando chegar a máquina aqui eu faço a virada. Mas olha só, eu peguei o celular na mão para vocês verem. Se quiser colocar bolsa aqui também pode, se quiser, tá? Se quiser colocar alguma coisa de mão para segurar também pode, fica a seu critério. Use sua criatividade. E agora eu vou costurar. A gente vai costurar, ela vai ficar um pouco difícil de entrar aí na máquina, tá? Só que aí a gente vai costurar até esse pesponto que a gente fez, tá? Começando do pesponto e indo lá para baixo, tá? E aí, vocês vão lá costurar e eu já volto para mostrar para vocês como ficou o resultado da nossa alça. Então, eu terminei e coloquei a alça e a bolsa ficou assim, olha só como ficou. Se você quiser, você pode costurar essa alça depois, tá? Ou logo no primeiro passo também, na hora que você estiver colocando a manta, você pode colocar, quando a bolsa estiver aberta ainda, você pode estar colocando ela. Eu acho mais fácil vocês colocarem lá no começo, porque se vocês estiverem fazendo como eu na máquina doméstica, para não ficar tão pesada, aí você não ter dificuldade, tá bom? E aí ficou assim a bolsa, olha só. Por dentro, como ela ficou, vou abrir aqui para vocês, olha só por dentro, tá? Ela ficou assim, quiser fazer uma almofada, tira essas linharadas toda. Ela ficou maravilhosa. E aí eu fui testar, coloquei primeiro no manequim pet, que já tem vídeo aula aqui no canal também no manequim. Coloquei para testar, né? Deu, manequim deu certinho, né? O meu manequim ele é bem grandão. Então eu coloquei aqui. Coloquei o manequim dentro, mas eu tenho certeza que se ele fosse cachorro na vida real, ele não ia ficar confortável, porque não é pro tamanho dele. Meu manequim é bem grande. Queria que o meu cachorro entrasse, mas aí ele não quis entrar, então deixei a bolsa aberta no chão para ver se ele ia lá cheirar e deu certo, gente. Olha só. Aí eu consegui gravar para vocês. Só que meu cachorro ele é um pinche número 3, eu acho, porque ele é muito grande. Só que essa bolsa não ficou nada confortável. Ele tá sentado aí dentro, mas se eu fosse fazer para ele, eu ia fazer uma maior. E aí, vocês, o que que vocês acharam?